Oi, pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês sobre modelagem conceitual e a lógica. A conceitual vocês já conhecem, tá? Só vou dar uma revisada nos atributos, porque eu trabalhei com vocês só a criação dos diagramas e dos relacionamentos, né? E as cardinalidades, e eu não trabalhei totalmente os atributos. Aqui só para conhecimento mesmo, né? O que é a modelagem conceitual, né? Esse negócio que vocês vão fazendo aí, tá? Que são esses diagramas de entidade e relacionamento, tá? O nível conceitual é desenvolvido com mais nível de abstração a partir de requisitos do sistema extraídos na fase de levantamento de requisitos. Então, a gente faz esses diagramas, essas coisas, sempre logo no início de a criação de um projeto, tá bom? Que é por meio dela que a gente vai conseguir montar o modelo físico, tá certo? Então a gente vai passar a trabalhar ainda a modelagem conceitual, depois a lógica e depois a modelagem física. A física é vocês criarem um banco de dados em um software, essas coisas, tá? Aí eu vou explicar para vocês aqui os atributos. Aqui nós temos duas entidades, pessoa e livro, e aqui nós temos os atributos. O que seriam os atributos em si, né? Seriam as características das entidades, dessas tabelas. Tipo, quais são as características que eu posso encontrar aqui em pessoa? Por exemplo, nome, telefone, endereço. E a gente precisaria criar um elemento que identificasse. Então, nesse caso aqui, como um elemento único. Por exemplo, o código. Mas poderia ser CPF, essas coisas, tá? De igual forma aqui no livro. O que identifica um livro em ser um único, né? Qual seria a característica dele? O ISBN, tá? Que é o número único do livro. Nós temos também para características do livro o título, o autor, o ano, a categoria e assim por diante. Nós temos essa forma de distribuir os atributos por meio dessas bolinhas, ou dessa forma, como que eu já vi que vocês, a maioria, estão acostumados, por causa do BR modelo, né? Então, aí a gente coloca só as bolinhas e os tracinhos. É mais bonito esteticamente, tá? Os atributos, eles têm alguns tipos, tipo o simples, o multivalorado e o composto. Tá? E como que você identificaria ele num diagrama de entidade e relacionamento? Por exemplo, o simples seria um nome, essas coisas, tá? Idade. Agora, o multivalorado é quando ele tem diversos valores, tá? Por exemplo, o telefone de contato. Telefone de contato, a pessoa pode ter do celular, um telefone fixo, e ele pode ter dois, três números de celular, essas coisas. Então, ele é multivalorado nesse sentido, tá? Então, quando vocês forem identificar ele no diagrama, tem que ficar atentos a esses detalhes. E como que seria um atributo composto? É um atributo, tá? Ele é uma bolinha, não é uma entidade como aqui, tá? Ele é representado pela bolinha, porque ele é um atributo, só que ele também tem diversos outros atributos nele mesmo, tá? Tipo, o endereço, o que nós temos no endereço? A rua, o número, a cidade, o estado. Tá? Em alguns casos aí, outras informações, né? Tipo, se é a casa, se é um apartamento, essas coisas. O atributo-chave é aquele que vai identificar o elemento, né, único. Tipo, aqui nesse caso seria o código, que ele foi representado pelo sublinhado. Tá? Aqui no livro, o ISBN aqui também. Tá? Ele é um valor único, não pode ter um igual se fosse CPF, essas coisas. Tá? Aí, representando lá no BR modelo, como vocês já estão acostumados, ele é uma bolinha preta, né? Assim, tá bom? No outro modelo que vocês viram, você representa a chave primária, o atributo chave, com o sublinhado. Aqui é só uma bolinha em destaque.
Agora eu vou explicar para vocês a modelagem lógica, tá? Ele serve para organizar melhor os dados que serão armazenados e identifica, né, os tipos de atributos que serão implementados dentro do próprio banco de dados, tá? Aqui na modelagem lógica, a gente vai não só identificar a entidade, a gente vai identificar também os atributos e a gente vai identificar também o tamanho desse atributo e o tipo dele, tá? Por exemplo, o nome. O nome é do tipo texto. O nome pode ter quantos caracteres dentro dele? Ah, 200, 100, vai que tem alguém com nome muito grande. Essas coisas, tá? A quantidade de caracteres que serão armazenadas nesse atributo. Tá? Então, ele tem diversos tipos, tá? Eu só coloquei alguns aqui, pode ser numérico, alfabético, né? Que é texto, booleano, data, valor. Vocês já aprenderam na aula de lógica de programação, eu acredito, né? Que tem tipo texto, tipo lógico, tipo inteiro, real, float, essas coisas. Então, é esse tipo de dados que a gente está falando, tá? Aí, a gente vai identificar os atributos e definir o tipo dele e o tamanho dele a partir de agora. Ele ficaria parecido com esse modelo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse modelo aqui é feito no Workbench, tá? Esse aqui não dá para fazer no BR modelo, mas é um pouquinho diferente. Tá? A gente vai ter o nome da entidade agora aqui em cima, não mais num retângulo separado, e os atributos eles ficarão aqui embaixo, tá bom? Aí nós iremos identificar a chave primária, né? Aquele campo identificador único, e os campos aqui. Se você observar, deixa eu só colocar uma caneta aqui, você vai ver que tem o nome do atributo e o tipo dele. Esse aqui é tipo int. O que é o tipo int? Inteiro. Ah, tem o nome varchar, nome aqui, ele é do tipo varchar. Varchar é de que tipo? É tipo texto, tá? A pessoa vai lá e digita texto, aceita até número. E aqui, se você observar, tem o tamanho dele. O tamanho dele é a quantidade de caracteres. Tipo, se a pessoa tiver um nome maior que 50 letras, contando com espaço, não vai caber no armazenamento, na hora que for armazenar no banco. Então, ele vai, tipo assim, vai ficar faltando letra. Aí tem a Carteira Nacional de Habilitação, né? Com varchar, tamanho 11, endereço, essas coisas. Então, essa aqui é a identificação de uma entidade que vocês aprenderam, né? Tá aqui o nome dela. E junto com ela, os atributos. Agora, os atributos vão ser definidos desse tipo. E os relacionamentos, aqui, ó, as cardinalidades ainda continuam, tá? Os relacionamentos vão estar um pouco diferentes. Mas é isso, tá bom? Aí, pessoal, só para ficar mais claro para vocês, né? Aqui são as tabelas, né? Que a gente pode montar, o nome da tabela, os atributos, essas coisas. E os relacionamentos, agora a gente não vai usar mais os losangos, a gente só escreve, executa, dirige, classifica aqui nesse caso. Aonde não tiver relacionamento, vocês não precisam escrever relacionamento nenhum, essas coisas, tá? Então, é um pouco mais simplificada a forma de escrever. Aqui também tem alguns tipos. Na videoaula que eu já passei para vocês do BR Modelo, né, eu escrevi em português, tá? Mas não interfere, tá? Mas aqui são só alguns modelos, ó, char, varchar, integers, double, test, date, né? A gente pode escrever em português por enquanto, que não dá problema, tá? Então, são alguns tipos de dados, né, para os atributos de vocês.